Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. Aqui é a Bispa Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. E nessa tarde nós estamos aqui para trazer a você a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 1, do versículo 1 a 3. O título desta tarde é O que não fazer para ser bem-aventurado. E a Bíblia Sagrada nos diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós sabemos que atualmente as pessoas sempre estão buscando um caminho rápido para o sucesso. Você já percebeu a quantidade de propagandas, revistas, livros que falam sobre um método rápido para fazer de você um sucesso na vida? A maioria das pessoas quer ter sucesso na vida, não é mesmo? Mas você sabia que o melhor lugar para saber como ser bem-sucedido é nos livros mais antigos do mundo? Este livro tem estado na lista dos mais vendidos por milhares e milhares de anos. Eu estou falando da Bíblia. A resposta para o sucesso na vida está na Bíblia. Mesmo assim, muita gente procura em outros lugares, mas só encontra decepção. Existe apenas um caminho para o verdadeiro sucesso na vida: o caminho de Deus. E o versículo 1 do Salmo número 1 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Também nem se assenta na roda dos escarnecedores. E este versículo começa com a expressão bem-aventurado. E depois vai descrevendo a pessoa feliz ou bem-sucedida. O texto, contudo, começa com aquilo que poderia ter descrito como o lado negativo, porque primeiro fala sobre o que a pessoa bem-aventurada não faz. Mas muitos cristãos só querem aprender os aspectos positivos do sucesso. Ninguém quer ouvir nada que tenha qualquer conotação negativa e até tem a seguinte atitude: se eu só tiver pensamentos positivos e não acreditar em nada que seja negativo, eu serei um sucesso. Mas isto está errado. Às vezes, você tem que olhar o lado negativo das coisas. Muitas vezes, para acentuar o aspecto positivo, é sempre bom também olhar o negativo. E assim você poderá se localizar, saberá o que fazer para melhorar a situação e também saberá o que não fazer. E esse texto do Salmo número 1, dos versículos 1 ao 3, fala sobre duas coisas: o que devemos e o que não devemos fazer para sermos bem-sucedidos. Em primeiro lugar, esse salmo mostra que a pessoa que deseja ser abençoada e ter sucesso deve se abster de fazer determinadas coisas. E quais são elas? A pessoa não pode andar no conselho dos ímpios. O que significa isso? Significa que o homem bem-aventurado não se submete ao conselho das pessoas que não conhecem a Deus. Ele não vive nem governa a sua vida por esse critério. Ao contrário, evita ou volta as costas a esse tipo de conselho. Se começarmos a andar com os ímpios e seguir os seus conselhos, brevemente estaremos concordando com a sua maneira de viver e aceitaremos o seu código de conduta e, além disso, adotaremos os seus valores e as suas filosofias. E se não tomarmos cuidado, no fim,
vamos nos encontrar assentados com os escarnecedores. A filosofia dos ímpios ensina: tudo bem se você faz tudo o que quer, desde que ninguém saia ferido. Por exemplo, alguém com esse tipo de mentalidade diria: não há problema algum em tomar um copo de cerveja ou de vinho de vez em quando. Mas eu te digo, não está tudo bem. E isso é o que os pecadores fazem. O povo de Deus evita toda a aparência do mal. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Se um homem ou uma mulher de Deus começa a ter prazer na companhia dos ímpios e andar no caminho dele, ele ou ela começará a adotar alguns dos seus pontos de vista. É assim que começa. Apenas tendo prazer em ficar à toa com os ímpios e andar segundo o conselho deles. Saber quem são os seus amigos e com quem você tem comunhão é muito mais importante do que você pensa. E você sabe por quê? Porque se você estiver se associando com a turma errada, logo começará a aceitar o seu código de conduta. Então, a consequência natural ou lógica será que você se encontrará estabelecendo o seu lugar entre eles, sentando-se na roda dos escarnecedores. Uma das maiores conquistas do diabo contra a igreja é conseguir que o maior número de cristãos estejam sentados com os escarnecedores. Escarnecer, entre outras coisas, significa rejeitar, desprezar, desdenhar, zombar de alguém. Não são só pecadores que fazem isso. Por exemplo, pode ser que você seja muito disciplinado ao resistir às tentações quanto a pecar. Mas você sabia que é errado desprezar outros cristãos só porque não creem exatamente da mesma maneira que você? Alguém que esteja desprezando outro irmão pode dizer: veja aquela pessoa gritando e dizendo glória a Deus, aleluia. Isso não é tolice, não vem de Deus. Essa pessoa despreza ouvir outras louvando a Deus e com a sua crítica está se assentando com os escarnecedores. Outros cristãos têm se assentado com escarnecedores e feito o jogo do diabo quando dizem: eles não creem como eu creio e logo estão errados. Irmãos e irmãs, não devemos nos assentar com os escarnecedores, criticando outros irmãos, porque não creem exatamente da mesma maneira que nós. Temos que andar em amor e comunhão com aqueles que creem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Filho de Deus e como único e eterno Salvador do mundo. É claro que não devemos ter comunhão com pessoas que não creem na Bíblia e que não são salvas. Nós já vimos que a Bíblia fala que não devemos andar com elas. Mas talvez você esteja perguntando: então o que fazemos? Nós vamos nos tornar eremitas? Não, de maneira alguma. Você sabe como surgiram os antigos mosteiros? Eles apareceram porque pessoas queriam se separar de todo o mal do mundo. Pensaram que se escondendo atrás dos muros de pedra e não deixando entrar a qualquer influência, não seriam incomodados pelo mal. Aquelas pessoas falharam em reconhecer que o mal é um espírito e que muros de pedra não podem detê-lo. Fracassaram em perceber que, como um espírito, o mal gosta de sentar no ombro das pessoas, falar às suas mentes e tentar influenciá-las. Alguém poderia se trancar num quarto, ficar sozinho e sem contato com ninguém,
e assim mesmo ter maus pensamentos. Portanto, essa não é a resposta para uma vida santa, separada e consagrada. A resposta é estar em Cristo e permitir que Ele tenha pleno controle da sua vida. Quer saber como se faz isso? Primeiro, você deve nascer de novo e se tornar uma nova criatura nele. Depois, precisa renovar a sua mente com a palavra. Em Romanos 12, versículo 2 está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz como viver uma vida vitoriosa e abençoada em Cristo. E isto requer o quê? Um viver santo ou separado do mundo. Envolve fazer sacrifícios, ou seja, fazer coisas que a nossa carne deseja fazer. Não podemos assim agir. O resultado da vida santa é o que está escrito no versículo 3 do Salmo número 1. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Dessa forma, o caminho para sermos bem-sucedidos na vida é por meio da obediência. Obediência à palavra de Deus. Mas também existe a possibilidade de alguém esgotar a misericórdia de Deus e enfrentar o juízo do Senhor. No Antigo Testamento, vemos os filhos de Israel exaurindo a misericórdia de Deus várias e várias vezes. Deus até dizia ao povo com antecedência o que aconteceria se não se endireitassem e começassem a obedecer. Deus enviava profetas para alertar, mas o povo não dava ouvidos. Geralmente, só quando recebiam o juízo de Deus e começavam a enfrentar problemas, clamavam ao Senhor para lhes dar o livramento. E depois que Deus os livrava, por algum tempo, eles andavam direito, obedeciam e serviam a Deus, e o Senhor os abençoava. Então, se desviavam e desobedeciam, esquecendo-se da palavra de Deus, até que, por fim, Deus teria que castigá-los novamente. Mas a Bíblia aconselha cada um examinar-se a si mesmo para não sermos julgados. E muitos cristãos estão perdendo totalmente as bênçãos de Deus por causa da desobediência à sua palavra. Estão andando com o mundo no conselho dos ímpios e não estão examinando-se a si mesmos. A palavra de Deus diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas se ele segue por esse caminho, no final receberá juízo. Provérbios 14, 12 e também 16, 25. A Bíblia diz também que se uma pessoa julga a si mesma com antecedência, endireita as suas atitudes, ela não trará o juízo de Deus sobre si. Mateus 7, versículo 1, também Lucas 6, 37 e 1 Coríntios 11, 31. Irmãos e irmãs, Deus quer que você tenha uma vida abençoada. É por isso que começou o Salmo número 1, versículo 1, com a expressão: bem-aventurado o varão. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Todos sabemos que bem-aventurado significa abençoado.
E abençoado é o homem que faz o quê? Que não anda naqueles caminhos que ao final o colocam em problemas. Sentar-se na roda dos escarnecedores não é algo que acontece repentinamente. Começa quando se gasta um tempo demasiadamente longo na companhia das pessoas erradas. Então, logo vai se estar prestando atenção naquilo que elas dizem e começar a considerar os seus conselhos. Se você começar a questionar a palavra de Deus, o diabo vai apoiar. Ele vai tentar usar essa arma contra você. Como você sabe, ele é o príncipe deste mundo. Sua mente e os seus sentidos estão em contato com o mundo. Por isso, a nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Então, quando você ouvir o conselho dos ímpios, você imediatamente os rejeitará, porque esses conselhos não se alinham com a palavra de Deus, a palavra que o Senhor colocou dentro do seu coração e do seu espírito. Assim, a resposta para um viver abençoado, separado e santificado, que agrada a Deus, não é se esconder do mundo. Não, você precisa simplesmente ser o que você é em Cristo. Precisa saber quem você é em Jesus Cristo, uma nova criatura. E daí, agir baseado nessa verdade e colher os benefícios. Renovando continuamente a sua mente com a palavra de Deus e agindo de uma maneira que agrade ao Senhor. E tudo se resume numa palavra: obediência. Sabemos que não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, ou seja, tendo comunhão com eles e seguindo as suas orientações e práticas. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que devemos nos esconder e evitar totalmente o mundo e os pecadores. Veja o exemplo de Jesus. Ele comia com pecadores e quando os fariseus protestaram, ele disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Em outras palavras, Jesus veio para salvar os perdidos, curar os enfermos e libertar os cativos. Ele não desprezou os pecadores. O que ele fez, ministrou para eles. O versículo 2 do Salmo número 1 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que isso significa? Quando você não anda no conselho dos ímpios, mas se deleita, se agrada na palavra de Deus, meditando nela continuamente, você é bem-aventurado. O Senhor revelou essa mesma verdade a Josué. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Esse versículo está falando sobre ser abençoado, feliz e ter sucesso na vida. Meditando na palavra de Deus e agindo de acordo com ela, você pode saber como se conduzir em cada situação da sua vida. Veja bem, só porque uma coisa parece boa por fora, não quer dizer que seja realmente boa. Por exemplo, eu gosto de torta de morango, mas se eu estiver andando na rua, encontrar uma torta caída no chão, certamente não vou pegá-la do chão e comê-la. Não importa o quanto alguma coisa possa parecer boa na superfície ou à primeira vista, você tem que escolher sabiamente se você quer ser bem-sucedido e abençoado na vida. E para que isso aconteça, você precisa estar alinhado com a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse,
podemos ver que bem-aventurado é o homem e a mulher que obedece ao que a palavra de Deus diz para fazer ou para não fazer. O prazer do homem bem-aventurado está na lei do Senhor e ele medita nela. Quanto tempo? Dia e noite. Porque quando você enfrenta uma crise ou tem que tomar uma decisão importante, o seu julgamento não será baseado no mundo, nos conselhos dos ímpios. As suas decisões serão tomadas à luz da palavra de Deus. Por exemplo, em tempos de crise financeira, você não fará nada baseado naquilo que os economistas estão dizendo, mas sim no que Deus está dizendo. No tempo de crises de saúde, você não tomará decisões baseado naquilo que os médicos dizem, mas sim no que Deus diz. Você sabe por quê? Porque o seu prazer está na lei do Senhor. E a palavra de Deus é a coisa mais preciosa do mundo para você. O homem ou a mulher que tem prazer na lei do Senhor será como a árvore plantada próximo da água, como diz o versículo 3 do Salmo número 1. Porque quando você tem prazer na lei do Senhor, não importa quanto a situação em que o diabo tenta colocá-lo se pareça com o deserto, você vai continuar dando flores e frutos. E assim, como a árvore permanece verde, quando tudo ao redor está seco, todas as pessoas ao seu redor verão que você está florindo bem no meio do deserto. Preste atenção a uma coisa. Há uma coisa sobre o homem que é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Ele dá o seu fruto na estação própria. O que isso significa? As pessoas querem receber algo ontem, mas às vezes é preciso esperar um pouco. É necessário ter prazer na palavra do Senhor. E então, depois de um tempo, terão raízes estabelecidas. Agora veja o que acontece com esse homem. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. As suas folhas não caem. Isso significa que não vai secar. Porque quando uma árvore é plantada próxima a um ribeiro, as suas raízes vão fundo na terra e alcançam as correntes subterrâneas. Quanto maiores forem as raízes, mais alimento a árvore recebe e mais inabalável ela se torna. E uma pessoa que tenha raízes bem estabelecidas na palavra de Deus nunca secará espiritualmente. Sabe por quê? Porque a Bíblia contém todos os nutrientes para que o homem espiritual que tem as raízes ali nunca seque. A palavra de Deus não permite que contendas, inveja, amargura, mágoas e outras atitudes pecaminosas entrem na vida dessa pessoa. Essas atitudes fariam as suas folhas secarem. Agora veja, a bênção da pessoa que tem o seu prazer contínuo no Senhor e que está escrita no final do versículo 3 do Salmo 1 diz: tudo quanto fizer prosperará. Hoje nós vemos muitas pessoas sentadas, clamando, quando deveriam estar fazendo. Por exemplo, algumas pessoas dizem: eu creio que Deus está me dirigindo para entrar num certo tipo de negócio. E perguntando a elas o que estão fazendo, respondem: estou orando, esperando que Deus faça tudo acontecer. Mas sabe o que vai acontecer? Nada. Deus lhe dá as ideias e tenta inspirar você ou eu ou qualquer pessoa. Mas é você
que terá que sair e fazer alguma coisa, ou seja, dar o primeiro passo. Deus fará você prosperar se você tem prazer na lei dele. E sabe por quê? Porque quando você realmente tem prazer na palavra de Deus, você age de acordo com essa palavra, e isso dá a Deus algo com que trabalhar. E tudo aquilo que você colocar na mão, Deus irá prosperar. Agora repita aqui comigo. Toda hora, todo dia e toda noite, eu penso em Deus e nas coisas do Senhor. Eu medito na lei do Senhor e eu obedeço. Portanto, faço o meu caminho próspero e tenho sucesso. Serei como uma árvore plantada perto das águas, que na estação própria dá o seu fruto. As minhas folhas não se secarão, e tudo o que eu fizer prosperará em nome de Jesus. Esta é a reflexão para a sua vida nessa tarde. E nós vamos orar e clamar a Deus para que absolutamente nada nos tire dos caminhos do Senhor. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui nesta tarde, ouvimos a Tua palavra, Pai, e vamos a cada momento meditar nela de dia e de noite. Nós não vamos olhar para o conselho dos ímpios, nós não vamos nos deter no caminho dos pecadores e nem vamos nos assentar na roda dos escarnecedores, porque o nosso prazer é na lei do Senhor e em razão disso nós vamos obedecê-la em todas as áreas da nossa vida. E na estação própria, Pai, as nossas folhas não irão cair, mas nós daremos frutos e tudo aquilo que fizermos, o Senhor irá prosperar em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Obrigada a todos. Vocês podem também ver os demais vídeos no YouTube, no canal Igreja Poder de Cristo. E se quiserem ligar para mim, Bispa Fátima, vocês poderão fazê-lo também pelo seguinte telefone: 0 operadora 11 9 4229 5533. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.